já ouvimos na primeira mensagem o Espírito de Deus nos falar sobre essa relação que Ele quer ter conosco. Ouvimos também o Espírito nos falar de tudo que impede, tudo que está dificultando essa relação de intimidade, essa relação de plenitude com o Espírito Santo, e podemos compreender os níveis que o Espírito quer nos levar, não apenas o nível de selo, não apenas o nível de sermos batizados com o Espírito Santo, que é o novo nascimento, mas Ele quer nos levar à plenitude e Ele quer nos levar ao seu poder. E creio que nós não podemos ficar apenas no primeiro nível, a gente precisa ir mais profundo, a gente precisa chegar a ser pleno, e quando a gente chega a ser pleno, isso significa que a gente chegou a permitir que o Espírito Santo preencha todo o nosso ser, e aí passamos a experimentar o seu poder. E uma das coisas que deixamos claro em relação ao poder do Espírito Santo vai muito além da ação do Espírito Santo no campo exterior. O poder do Espírito Santo se manifesta no homem interior, atuando no processo de transformação. As pessoas querem muito ser usadas por dons e talentos com o poder do Espírito Santo, mas esquece que primeiro nós precisamos ser transformados de dentro para fora. E hoje nós queremos falar um pouco das implicações, o preço que é estarmos vivendo na plenitude do Espírito Santo, o preço que é as implicações de viver na presença do Espírito Santo, porque existem implicações, e queremos pegar o exemplo da defesa de Paulo no capítulo 22 de Atos. Após ele concluir as suas 3 viagens missionárias, Paulo volta para Jerusalém, e diante de alguns lugares que ele vai pregando, que ele vai ensinando, ele pregava para judeus, ele pregava para gentios. A tática de Paulo era primeiro chegar às sinagogas, falar do amor de Jesus, apresentar a Cristo, e a partir daí ele ia para os gentios, porque o seu chamado era para trabalhar com gentios. Mas Paulo contrapõe as tradições judaicas, e quando ele vai para Jerusalém, na ocasião em que o povo está reunido para celebrar a Páscoa do Senhor, celebrar a ida do povo para Israel, para Jerusalém, para, nas tradições, apresentar os seus sacrifícios ao Senhor. Ele é ali perseguido, e principalmente, conforme diz o texto, perseguido por judeus que veio da Ásia, e esses judeus acusam Paulo de contrariar a lei, de Paulo estimular e de pregar para que as pessoas não cumpram com a lei. E não foi isso, não era verdade, mas esse tipo de levante, esse tipo de alvoroço que se levanta ali em Jerusalém por conta dos judeus vindos da Ásia, acaba estimulando um levante também de judeus em Jerusalém, e esses judeus vai pegar Paulo, prende Paulo, açoita, bate em Paulo, prende e leva Paulo para o conhecimento das autoridades romanas. Por incrível que pareça, o comandante romano, ele não vê em Paulo nada para ser acusado. E é interessante quando você pega desde o capítulo 22 até o capítulo, se eu não me engano, até o capítulo 26 de Atos, é isso? De 22 a 26 de Atos, a gente vai encontrar Paulo se defendendo, e as características da defesa de Paulo e tudo que Paulo passou, o evangelista Lucas registra em Atos como uma correlação do que Jesus passou nos seus sofrimentos. Como, de fato, o Senhor Jesus havia dito que Paulo haveria de padecer por conta do Evangelho. Da mesma forma que Jesus padeceu, Paulo passou por semelhantes sofrimentos, fazendo um paralelo ao sofrimento de Cristo, lógico, de forma bem inferior, mas muito semelhantes. E no capítulo 22, do qual nós vamos ler, pelo menos alguns versículos, pelo menos os 20 versículos desse capítulo, os 21 versículos, nós vamos encontrar Paulo se defendendo, Paulo apresentando a sua defesa.
E diante dessa defesa, nós vamos identificar as implicações de viver na presença do Senhor, o que essa defesa aponta para a gente no registro de Lucas, de como deve ser a nossa vida, o que necessariamente precisamos para viver uma vida plena na presença do Senhor. Segundo John Stott, ele diz que Paulo ele passa por pelo menos 5 julgamentos diretos no texto, do capítulo 22 até o capítulo 26. O primeiro julgamento é diante da multidão dos judeus, que leva e tira Paulo do templo e leva Paulo até as autoridades romanas, embora que o objetivo era dar fim em Paulo, era matar Paulo e dar um fim em Paulo, mas ali há uma intervenção da autoridade romana. O segundo é diante do Supremo Conselho dos Judeus, o Sinédrio de Jerusalém. Paulo é convocado no capítulo 23 a se apresentar diante do Sinédrio e se defender. Depois vai o terceiro e o quarto julgamento, é Paulo já em Cesareia, quando ele diante de Félix e de Festo, ele vai se defender no capítulo 24 e no capítulo 25. E o quinto julgamento é o julgamento que ele vai também em Cesareia, diante do rei Herodes Agripa II, e que ali ele é acusado e que ele se defende também. O texto deixa claro no seu contexto que a oposição surge dos judeus, porque Paulo vai de encontro às práticas religiosas judaicas. Paulo não vai aos princípios da lei mosaica. Paulo vai de encontro às tradições dos fariseus, às tradições dos judeus, que eram comportamentos desviantes, eram comportamentos que não se enquadravam para a perspectiva agora de viver a vida conforme o Evangelho. E Lucas vai registrar isso. O comandante romano, Cláudio Lísias, o comandante militar, ele é usado por Deus para defender Paulo em várias ocasiões. E se você for meditar, você vai encontrar, do capítulo 22 ao capítulo 26 de Atos, o Senhor livrando Paulo das mãos dos judeus. Mas essa defesa nos traz algumas chaves específicas para conseguirmos ter um relacionamento de intimidade com Deus e buscarmos, através dessa narrativa de Lucas, identificar essas implicações e aplicar nossas vidas. Então acompanhe comigo aí o texto. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que eles falavam em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os nos cárceres. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas, requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco, com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. E tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem.
Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupere tua visão. Em seguida ele me revelou, o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres as suas vontades, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do nosso Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenara: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos sabem que eu fui o responsável pela detenção e o encarceramento dos que e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, lá eu estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas do que o matavam. Contudo o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo, judeu e cidadão romano. A versão que eu li é a versão King James atualizada. Por isso que vocês vão encontrar algumas diferenciações da versão que você deve ter lido na sua Bíblia. Mas aqui há um registro muito atencioso e detalhista de Lucas no que diz respeito à vida de Paulo. Paulo foi tomado logo depois que ele, diante daquela multidão, diante dos judeus, diante dos sumos sacerdotes, diante dos anciões, que tomaram Paulo, conforme o versículo 27 diz, que esses judeus, eles adentram o templo e ali agarram Paulo e acusam Paulo de Paulo estar quebrando a lei, de estar quebrando os cerimoniais, especificamente a circuncisão, e espancam Paulo, como diz o versículo 37 do capítulo 21. Eles carregam Paulo, como diz o versículo 35 do capítulo 21, eles carregam Paulo e batem tanto em Paulo que Paulo não consegue subir as escadas. É ajudado por soldados que carregam Paulo, porque ele estava ali e ele foi violentamente colocado como se fosse morto. Mas o Senhor consegue dar força a Paulo e ele consegue então, com essas palavras, se defender diante dos judeus. O que nós podemos tomar como parâmetro, como exemplo, é que a primeira coisa que Paulo nos ensina, que Lucas registra, sobre viver na presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é que nós precisamos nos implicar na regeneração da nossa vida. E por mais que a gente esteja falando isso para um conceito e um contexto da Igreja de Cristo, e nós estamos transpassando essa mesma mensagem hoje aqui em nossa congregação, e para alguns irmãos que estão em casa, podemos até questionar: então nós não somos regenerados? Será que de fato nós não somos nascidos em Deus? Porque regeneração nada mais é do que conversão. Regeneração nada mais é do que novo nascimento. E para ser cheio do Espírito Santo, para viver uma vida em intimidade com o Espírito Santo, para ter um relacionamento com o Espírito Santo, somente por meio da regeneração. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos encontrar do versículo 2 até o versículo 6, Paulo manifestar as suas características de alguém que era religioso, mas não era convertido. Paulo conta a sua história, nesses primeiros versículos, a sua história de aliança, a sua história de compromisso, a sua história de formação, a sua prática judaica, e ele vai ratificar isso falando também aos Gálatas,
Ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 14, de que ele era judeu e ele era praticante do judaísmo. Ele vai falar também em Filipenses no capítulo 3, versículo 5, que ele era circuncidado, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que ele é hebreu dos hebreus, que ele era judeu dos judeus, para falar da sua origem e da sua formação religiosa. Mas a religião nunca deu a verdadeira visão ao apóstolo Paulo a conhecer quem era de fato Jesus. E a conversão de Paulo, a regeneração de Paulo, é seguido por um fenômeno físico. E que esse fenômeno físico demonstra de forma muito clara o estado que Paulo estava e muitas vezes o estado de muitas outras pessoas que conhecemos, ou se não até o estado de algumas pessoas que estão também no meio eclesiástico, mas assim como Paulo, não nasceram de novo. Assim que Paulo tem a visão dos céus, o que acontece com ele é ter uma cegueira. Porque ele via, mas ele não enxergava a glória de Deus, o evangelho de Cristo, e quando ele perde a visão, é que ele consegue espiritualmente conhecer quem de fato Jesus era. A religião, ela traz cegueira espiritual. E eu quero manifestar algumas características que a gente pode encontrar em alguém que é religioso, que está no meio da congregação, que convive com as coisas de Deus, que conhece as coisas de Deus, é até temeroso com as coisas de Deus, mas na realidade não passa de um religioso. Quais são as características do religioso? Se a gente tomar como parâmetro a religião na perspectiva de um fariseu, nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus escrevendo o capítulo todo, o capítulo 23 de Mateus, um combate de Jesus ao comportamento religioso dos fariseus. E eu quero linkar pelo menos algumas coisas. Primeira característica de alguém que é religioso, que tem semelhança com os fariseus e que são os tidos fariseus dos nossos dias. Primeira característica é que é alguém legalista. É alguém que segue a lei de forma escrita, de forma irrestrita, ele é voltado para o extremo das regras, ele está se apegando aos regulamentos, ele se prende ao que é legítimo da lei, mas o que não é espiritual da lei. E muitas vezes nós podemos identificar pessoas que têm esse comportamento, como por exemplo esse final de semana em que a gente festeja a Páscoa, a gente vê a manifestação de forma muito clara da religião. Quando as pessoas, desde domingo passado, saem pelas ruas com as folhas de palmeiras nas mãos e não sabem nem o que aquilo significa. Não sabem nem qual é o objetivo daquilo. Mas pelo um costume, pela uma prática romana, eles replicam, eles reproduzem, sem ter consciência do que estão fazendo, e muitas vezes nós somos legalistas quando estamos lidando com as coisas de Deus como se fosse algo comum, como se fosse algo rotineiro, como se fosse algo que já faz parte de uma prática que a gente já vive há anos, mas na realidade nada daquilo que a gente faz tem sentido espiritual, tem razão profunda e tem os seus objetivos espirituais para as nossas vidas. Nós estamos vivendo como um fariseu legalista. E Paulo, ele demonstra isso. Ele demonstra isso quando ele perseguia aqueles, como diz o versículo 4, ele perseguia aqueles que eram do caminho. Engraçado que a gente vai encontrar duas manifestações bíblicas de pessoas que seguiam a Jesus no livro de Atos, que a gente hoje não consegue identificar, nem a gente consegue trazer como nomenclatura para as nossas vidas, que é o povo do caminho e o povo que é cristão. Cristão está completamente deformado. O que é cristão? O que é cristão é aquele que segue a Cristo.
é aquele que obedece a Cristo, é aquele que é discípulo de Cristo. E se denominou-se cristão hoje aqueles que praticam o cristianismo. Mas em Atos nós vamos encontrar sempre se referindo àqueles que eram discípulos de Jesus como aqueles do caminho. Que caminho? O caminho que é Jesus. O caminho de vida eterna. E em outro momento foi chamado de cristãos porque eles eram parecidos com Cristo. Tanto os que vivem no caminho quanto os que são cristãos porque se parecem com Cristo nunca serão religiosos. Porque tudo que fazemos para o Senhor não é um modo de prática automático, não é uma forma de fazer sem uma consciência do que está sendo feito, mas tudo que fazemos para o Senhor deve ser com a nossa capacidade de entender que estamos fazendo para o Senhor, por que estamos fazendo para o Senhor e por que estamos envolvidos por fazer. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que o nosso culto deve ser racional. Nós não devemos fazer um culto por costume, com hábitos, como eram os fariseus, que eram tão legalistas que eles iam oferecer a sua contribuição e ficava de olho na contribuição do outro. E tentando trazer um parâmetro de certo, de errado, de melhor, de pior, com a oferta do outro. O religioso, ele tem um outro defeito, ele busca reconhecimento e posição. Tudo que envolvia a vida dos fariseus é para ser evidenciado. As suas orações, as suas contribuições, o seu serviço era feito no templo para que todo mundo veja. E se não fosse visto, ele se fazia ser visto. A gente vai encontrar no capítulo 23 de Mateus o Senhor falando da oração de um fariseu e a oração de um samaritano. Ele abria a boca e no meio do templo dizia: Senhor, eu sou digno de estar aqui, eu sou a pessoa mais certa, eu vivo uma vida dessa forma, eu cumpro a tua lei. Mas pura hipocrisia. Porque eles não sabiam o que era compaixão, eles não sabiam o que era amor, eles não sabiam o que era perdão. Eles queriam era ser visto. E todas as vezes que manifestamos tudo para Deus, com essa perspectiva de ser reconhecido e de ter um posicionamento, estamos tendo um comportamento religioso. E olhe que os judeus, fariseus, eles aperfeiçoaram a técnica de chamar atenção. Eles usavam roupas especiais. Eles, nos períodos de jejuns, ficavam com a cara toda massacrada, pensando para que todo mundo pudesse ver e identificar que eles estavam abatidos. Eles sentavam nos primeiros assentos do templo. Eles faziam todas as técnicas para que o povo visse neles uma espiritualidade que não tinha. E Paulo era assim. Paulo era, a palavra que Lucas usa para Paulo é a palavra zeloso. É alguém que estava ali o tempo todo tentando acertar, mas fazendo errado. Paulo, ele tinha autoridade, ele era temido pela igreja. E ele diz no texto aqui: Senhor, como é que eu vou até o povo para dizer que o Senhor me enviou, se eles sabem que eu prendi eles, que eu maltratei eles? Paulo era alguém de posição no meio do judaísmo. Ele não era qualquer um. Ele era discípulo de Gamaliel, que era um rabino conhecidíssimo da época. E todos os discípulos de Gamaliel era por herança, por discipulado, certamente seria um rabino. Ele era alguém de posição, mas a posição religiosa de Paulo não permitiu que Paulo enxergasse o evangelho de Jesus. E o religioso dos nossos dias, ele não consegue ver a obra e a ação do Espírito Santo porque ele está preso ao reconhecimento e à posição que quer encontrar diante dos homens. Terceira característica é a característica de alguém que é hipócrita. Os fariseus eram falsos religiosos. Podemos dizer que eram pseudo-judeus.
Eles não viviam o judaísmo de forma real e verdadeira. Eles exigiam que os outros observassem e que vivessem aquilo que eles não viviam. E alguém que quer viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo, acima de falar das coisas de Deus, acima de compartilhar as coisas de Deus, precisa viver as coisas de Deus. Eles expunham práticas que a própria lei não exigia. Eles acrescentaram. Segundo alguns historiadores, eles chegam a dizer que a lei do sábado havia um acréscimo de adendos com mais 212 leis com relação ao sábado. Não podia cozinhar, não podia andar mais do que 645 metros, não podia trabalhar, não podia engolir a própria saliva, porque tudo era trabalho. E o que era mais importante da guarda do sábado, eles perderam, que era desfrutar da presença de Deus, porque se tornou tão inviável, tão peso de tradições, tão peso de regras, que o sábado ficou pesado. Que ninguém praticava, nem eles, nem mesmo eles. Então, eles eram hipócritas, cheios de orgulhos, de inveja, e acima de tudo, os religiosos, eles eram cegos espiritualmente, totalmente cegos. Eles examinavam as Escrituras, mas não conheciam o Senhor da Escritura. Eles buscavam conhecer as Escrituras, mas não viviam as Escrituras. E Paulo viveu isso. A religião, ela nunca vai habilitar ninguém a ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo age no ser espiritual. E nós estamos cheios de crentes religiosos. Crentes legalistas. Que participam das atividades porque aquilo virou um hábito. Aquilo faz parte da agenda. Mas não se implica nesse processo. É por isso que nós estamos vendo mais consumidores do que construtores no meio do povo de Deus. Nós temos as pessoas que avaliam, que mensuram o culto como se fosse algo para si, ou voltado para si. Nós estamos vivendo dias assim, em que as pessoas querem ir para o culto para se sentirem bem, querem ir para o culto porque querem receber algum tipo de benefício, querem ser a razão do culto, quando na realidade o culto e tudo que compõe ao culto ao Senhor é voltado para o nosso Deus. Mas se eu já venho com esse comportamento, se eu já venho com esse pensamento, certamente eu não estou imbuído para cultuar. Nós estamos vivendo um tempo de muitos religiosos. Estamos desenvolvendo uma vida cristã religiosa. E aí o que nós precisamos compreender é que a vida com Deus, a relação com Deus, se não for amparada pelo passo inicial da conversão, pela transformação, pela mudança de vida, pela única forma que nós temos de ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, que é pela nova vida, pela conversão, não adianta nós estarmos participando, conhecendo, ouvindo sobre as coisas de Deus. Parece até que é repetitivo, mas eu creio que a repetição ela tem o papel de tentar fixar melhor e tentar produzir um efeito no coração do povo de Deus, porque a gente repete quase sempre as mesmas coisas e parece que os comportamentos continuam sendo desviantes. É exaustivo, é cansativo falar das coisas de Deus todos os dias, todas as vezes, e os comportamentos parece que se repetem, se perpetuam, parece que há uma crosta de dureza, de maneira que a mensagem não tem profundidade.
e sem julgamento, mas com a exposição da verdade, a gente percebe que o Senhor manifesta a sua glória, Ele atua manifestando, iluminando a sua palavra, fala poderosamente aos nossos corações, mas ao sair desse portão, os nossos comportamentos são os mesmos. Por que a regeneração, o novo nascimento, a conversão é importante no processo da relação com Deus? Porque somente alguém que foi transformado pelo próprio Deus é capaz de receber a sua presença em si. E creio que duas mudanças significativas devem acontecer na vida de alguém que foi transformado, que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Eu diria que há uma mudança que é a mudança imediata e interna, e há a mudança que é a mudança processual externa. Quando a gente recebe a Jesus, automaticamente, imediatamente, o Espírito Santo de Deus já começa a fazer do nosso espírito um novo espírito. Isso é imediato. Mas há também um processo que é um processo contínuo, em que o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, passa a nos transformar dia após dia, e isso é um processo externo e processual que vai trabalhando, vai tratando, na medida que a gente vai se relacionando com o Espírito Santo de Deus, que a gente vai conhecendo a palavra do Senhor, que vai conhecendo mais de Deus, esse processo vai se acentuando e é progressivo. Ou seja, começa em um nível e vai elevando. Eu não acredito no evangelho que chega para alguém há 10 anos atrás e os comportamentos daquela pessoa de 10 anos atrás são os mesmos comportamentos dela hoje. Em diversas áreas. Inclusive no que diz respeito às coisas de Deus. A relação com o Espírito Santo de Deus, ela ministra sobre nós duas coisas específicas. A primeira coisa é a ação de nos libertar da influência do mundo. A partir do momento que a gente tem encontro com o Senhor e somos transformados por Ele, o mundo já não nos influencia mais. Porque quando somos convertidos de verdade, o Espírito Santo de Deus quebra toda a nossa ligação com o mundo. O homem não pode quebrar essa ligação com o mundo enquanto não se converte. E o próprio evangelista João vai dizer isso. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Está registrado lá no capítulo 5 de 1 João. Portanto, se o mundo continua influenciando as suas decisões, se o mundo continua ditando o seu estilo de vida, se o mundo continua respaldando a forma de você sentir e pensar, você corre o risco de estar sendo religioso e não convertido. Outra coisa que acontece com o convertido, além de nós nos libertarmos da influência do mundo, nós também somos convertidos a não viver para nós mesmos. É a morte do eu. São os desejos, as concupiscências, a soberba que morre diante de mim. E essa é uma das características bem peculiar a alguém que é convertido. A característica de ser alguém que é abnegado para si mesmo. Ele nega a si mesmo. Ele abandona a sua satisfação própria. Ele se compromete em destronar o seu eu e passar a entronizar Jesus como a essência da sua vida e o senhorio sobre sua vida. Nós estamos vendo uma igreja cheia de gente vazia de Deus. É isso que a gente está vendo. Uma igreja cheia de gente vazia de Deus. Porque vivem uma vida carnal, porque vivem uma vida religiosa,
porque vive uma vida no centro da razão do seu viver, porque vive uma vida muito enamorado com o mundo. Esse é o retrato da igreja de hoje. Uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus. A transformação do Espírito Santo é algo que se aplica ao processo da conversão. É daí que começa. Ninguém pode ter relacionamento com o Espírito Santo, ninguém pode viver uma vida íntima com o Espírito Santo se não foi transformado, se não foi feito de novo uma nova criatura. Se nós estamos vivendo dias em que a igreja está cheia de pessoas vazias de Deus, é porque nós estamos vendo um índice altíssimo de pessoas religiosas, mas não regeneradas. Marcelo Jamal, ele vai dizer em seu livro que a principal razão de vivermos um cristianismo com índice baixíssimo e alarmante de transformação nos nossos dias é porque estamos cheios de nós mesmos. Porque nós não temos vivido experiências pessoais e transformacionais, mudanças significativas que são peculiares a uma nova vida, a uma conversão. Nós estamos sendo afetados pelos vendedores da graça barata. Nós estamos sendo afetados pelos mercadores da palavra de Deus. Nós estamos sendo influenciados por gente que estão aí nas mídias, que não tem nenhum compromisso com Deus, nem com sua igreja, mas que estão sendo parâmetros para segui-los, para obedecer os seus passos, para ser fiéis e fidedignos àquilo que se ensina de forma vazia e descomprometida. São os influenciadores, que falam muito mais do que as Escrituras, porque tratam mais do que a própria Bíblia, são mais ouvidos do que a voz do Espírito, e que nós estamos vendo uma igreja cheia de pessoas que estão seguindo muitos cegos, descomprometidos com Deus, porque basta ter um mínimo de percepção e de inteligência, eu nem digo discernimento, eu falo do poder cognitivo para perceber que muitos desses influenciadores, eles não têm profundidades em Deus, são vazios de si mesmos. Não precisamos ter discernimento para ver e para ouvir tanta balela, tanta idiotice espiritual. Mas porque estão ofertando para as pessoas o que elas querem ouvir. Estão alimentando o que elas necessitam. Por isso são seguidos por milhares de pessoas. Segunda coisa que nós vamos encontrar olhando para Paulo é que ser cheio do Espírito Santo implica no senhorio de Jesus em sua vida. Observe no versículo 10, que logo depois que ele tem um encontro com o Senhor, ele persegue o Senhor, ele persegue a igreja do Senhor, e quando o Senhor tem um encontro com ele, que abre os olhos de Paulo, embora que esteja com cegueira física, mas o olho espiritual de Paulo se abre, e ele passa a ver Jesus como o Senhor da sua vida. A primeira coisa que ele coloca diante do Senhor, ele questiona o Senhor, é a sua expressão, quando ele diz: Senhor, que devo fazer? Que devo fazer? Interessante que ele usa a palavra Quírios. Aquele Paulo cheio de vaidade, aquele Paulo cheio de conhecimento religioso, aquele Paulo cheio de autoridade para perseguir o povo de Deus, agora reconhece quem é o Senhor verdadeiro. O Senhor se apresentou para Paulo. O Salvador que
que apresenta o plano de salvação para o perdido. E transforma. E leva Paulo a viver uma experiência significativa, porque aquela visão que ele tem é a visão que marca a sua conversão. Perseguidor, agora sendo perseguido. Inimigo de Deus, agora filho de Deus. Cego espiritualmente, agora iluminados pelo Espírito Santo. Transformação que Paulo tem nessa ocasião da sua conversão, leva a Paulo a ter uma atitude imediata de sair do eixo, do centro, do comando da sua vida e colocar agora Jesus como Senhor. É visível quando ele pergunta: que farei, Senhor? O que eu vou fazer agora? É visível que Paulo passa agora a sair do centro de sua vida e deixar agora Jesus ser o seu Senhor. Ele começa a partir de agora um relacionamento de amor, de rendição, de reconhecimento e submissão, de que agora a sua vida vai ser conduzida por Jesus. E ele vai escrever isso de forma maravilhosa, quando em Gálatas 2:20 ele fala que ele foi crucificado em Cristo. Assim já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, como deveria ser essa postura, como deveria ser esse reconhecimento, como deveria ser essa identidade por parte da gente que declaramos ser discípulos de Jesus. Senhor, que não seja mais eu que viva, que não seja mais o meu eu, que eu não seja mais o centro, a razão de tudo, mas que seja o Senhor. E quando nós falamos que para viver uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, é necessário, nós temos que pagar o preço de permitir que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, isso significa que nós não estamos vivendo esse princípio. Nós estamos encharcados da cultura contemporânea, e a cultura contemporânea, ela é egocêntrica. Ela tem o eu no centro. Ela tem o homem no centro. Ela tem a humanidade no centro. E isso já é algo comum para a sociedade, mas que está afetando e infectando a igreja. Quando todas as coisas que implica para a vida da igreja, para a sua identidade, para a sua missão, para o seu serviço, está se perdendo o Cristo que é o centro para aquilo que o homem agora é o centro. A gente canta para satisfazer as nossas necessidades, a gente serve para ser reconhecido diante dos homens, nós queremos um ambiente da casa de oração que seja propício às minhas necessidades, nós queremos irmãos que estejam sempre me servindo, e tudo que nós estamos fazendo no que diz respeito à obra do Senhor é para sermos o centro. Jesus é até o Salvador. Porque você reconhece que Ele te salvou, de que você era perdido e que eu era também perdido, Ele me alcançou e eu sou salvo nele, mas Ele não é o Senhor, não é o comandante, não é o cabeça, não é aquele que dirige a minha vida, porque há um outro Senhor. E quando Jesus não é o Senhor, algum outro Senhor assume a responsabilidade. É à toa que nós temos um segmento religioso e que as pessoas fazem cabeça? Porque fazendo a cabeça vai ter alguém que vai controlar essa cabeça. E a cabeça é o pensar, é o agir, é o conduzir a vida das pessoas. Assim como essas pessoas fazem cabeça e são conduzidos por esse que assume a cabeça desse indivíduo, as nossas vidas precisam que Cristo seja o cabeça, o Senhor. Quanto mais tolerantes formos com a cultura do antropocentrismo, procurando fingir
dos inevitáveis conflitos, além de nos afastarmos da essência do cristianismo e da vontade de Jeová, veremos as pessoas escravas de si mesmas, do sistema demoníaco, e não desfrutando as ricas bênçãos conquistadas pelo elo do derramamento de sangue de cruz de Jesus, as quais estão disponíveis para que possamos viver livremente debaixo do senhorio de Cristo. Isso é mais uma citação de Marcelo Jamal. Quanto mais nós aproximamos da cultura do mundo, onde o homem é o centro, mais distanciamos de vivenciarmos as maravilhas de Cristo ser o cabeça das nossas vidas. Portanto, é incompatível vida com Deus e egocentrismo. É incompatível Cristo no centro, cristocentrismo e viver agradando o mundo. Se Cristo é o centro das nossas vidas, nós vamos servi-lo. Nós vamos dedicar nossas vidas para Ele. Vamos ter um relacionamento profundo com Ele. E vamos nos distanciar de nós mesmos, da influência do mundo. Mas ao contrário também é verdadeiro. É por isso que nós temos que alimentar mais a nossa vida e o nosso espírito com as coisas de Deus. Porque convivemos durante o dia mais com a influência do mundo. Estamos mais em contato com pessoas que não vivem da mesma fé. Estamos em ambientes hostis, em que predomina o comportamento anti-Deus. Nós convivemos, nos relacionamos com colega de trabalho, com vizinho, com tudo ao nosso redor, com pessoas que não comungam muitas vezes com as coisas de Deus. Sofremos muito porque estamos nesse convívio alguns 10, 12, 15 horas por dia em ambiente que é contrário a Deus. E para que a gente não possa ser afetado por esse ambiente, para que a gente não possa ser infectado com esse comportamento mundano, nós precisamos aumentar o nosso nível de intimidade com o Senhor. E isso não é suficiente estar aqui aos cultos. Não é suficiente estarmos nas quintas-feiras na oração online. Não é suficiente sermos ministrados ao estudo da palavra na sexta, que, diga-se passagem, com todas essas ofertas e atividades, ainda temos dificuldade de acessar. Se nós não tivermos uma relação de quarto secreto com Deus, se nós não tivermos um comportamento de orarmos sem cessar, se nós não tivermos a palavra do Senhor sendo inculcada em nossa mente e sendo trazendo a meditação todo dia para nossas vidas, nós seremos completamente influenciados por essa sociedade e viveremos de tal forma como essa sociedade vive, que nada do que a sociedade faz ante Deus vai nos incomodar mais. E a igreja já está vivendo nesse parâmetro. O que é que nos impede de permitir que Jesus seja o Senhor das nossas vidas? Que assuma esse senhorio das nossas vidas? Infelizmente, nós temos uma natureza que por si só caída é um impeditivo. Desde quando nós nascemos até a nossa morte, nós, enquanto seres humanos, buscamos a nossa satisfação própria. Nós vivemos no anseio e buscamos tudo ao redor do nosso universo que venha saciar a nossa vontade, de forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente, porque nós já temos dentro de nós uma natureza que nos impulsiona para nos levar para o centro, que é a velha natureza. Esse já é um impeditivo natural. O outro impeditivo é que se essa velha natureza não nasceu de novo, e por isso que nós estamos falando aqui de que a regeneração é um passo inicial para que a gente tenha essa intimidade com Deus. Se nós não nascermos em Cristo, nós não formos de fato nascidos do Espírito Santo, é impossível Jesus ser o Senhor das nossas vidas. Qual é o impeditivo de deixarmos Jesus ser o Senhor das nossas vidas? Muitas vezes, a falta de instrução, a falta de conhecimento e a falta de obediência daquilo que a gente tem conhecimento de Deus é que impede dele ser o Senhor das nossas vidas.
A gente sabe. A gente sabe como é que Ele gosta que a gente viva. A gente conhece o que é que a sua palavra diz. Mas isso não é suficiente. É preciso obedecer. O que nos falta para deixar o Senhor Jesus ser o Senhor de nossas vidas é ter disciplina de filho. É sermos disciplinados como filhos para obedecer ao nosso Pai Celestial. E as disciplinas, enquanto filhos, tem a ver também com o modo de Deus, Deus, nosso Senhor das nossas vidas, nos disciplinar, nos corrigir. E um segredo prático: se você passa por uma correção de Deus, dê glória a Deus, porque Ele só corrige os filhos. Você vai corrigir o filho do vizinho? Vai corrigir? Se o filho do vizinho tiver nenhum comportamento desviante, você vai chegar lá e dar uma correção nele? Não. Mas os seus você faz. Não é diferente com o Senhor Jesus. Ele corrige os seus filhos e filhas. E a correção do Senhor é para que você venha para o centro. Você venha para o centro da sua vontade. Para que você venha obedecer ao seu querer. Para que você possa se desviar do caminho que você está percorrendo. Que não vai agradá-lo. Que não é caminho de vida. Que não é propósito de Deus. Ter disciplina. E eu creio que os irmãos sabem os modos operantes e múltiplos de Deus disciplinar. Saulo, ele era egocêntrico. Saulo, ele era idoso pela posição que tinha no Império Romano e dentro do judaísmo. Contudo, quando ele tem a visão e a conversão no Senhor, ele assume um viver agora tendo Cristo como centro e o comando da sua vida. Ele se rende e compreende que melhor é honrarmos a obediência ao nosso Deus do que vivermos na rebeldia de contrariar a sua vontade. Se você quer uma vida íntima com o Senhor, se você quer viver mais profundamente e experimentar a plenitude e o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você precisa se esvaziar de você mesmo. Você precisa se submeter ao que Deus quer. E há um questionamento das pessoas muito peculiar, pertinente, quando chegam e dizem assim, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tem muita gente que, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, a vontade de Deus para a sua vida já está expressa na própria Escritura. E naquilo que é nuances pessoais, naquilo que é particularidade, que é individualidade, em passo que você precisa dar, busque. Mas não tome nenhuma decisão. Não tome nenhuma atitude sem ter clareza de que Ele está conduzindo. Porque alguém pode dizer, mas qual é a vontade de Deus para a minha relação conjugal? A Bíblia deixa clara. Está lá. Está lá tudo que o Senhor fala, como deve ser o marido, como deve ser a mulher, como deve ser o esposo, como deve ser a esposa, como deve ser os filhos, as filhas, os pais. Está lá, a gente só precisa obedecer. Não existe outra forma. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ah, como deve ser a minha relação no meu trabalho? Está lá também. A Bíblia diz, deixa claro. Como você deve tratar o seu chefe, seus colegas de trabalho, como você deve servir. Está lá. Ah, mas eu quero alguma coisa específica. Eu quero algo pessoal. Tudo que envolve a sua vida, o Senhor já pensou. E Ele já deixou registrado. Peça para que o Senhor te ilumine a identificar e conhecer qual é a vontade dEle para a sua vida. Mas não questione mais qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele já manifestou a vontade dEle. Basta que seu espírito pessoal, identifique pela iluminação do Espírito de Deus qual é a vontade de Deus.
E eu digo a você que esse senhorio de Cristo não é impositivo, não é autocrático, mas esse impositivo de Cristo é um efeito legal. Por que um efeito legal? Porque ele, no seu ato de sacrifício na cruz, ele assume o direito legal de ser o Senhor sobre nossas vidas. Ele não assume o controle da nossa cabeça com imposição, com sacrifício, com danos, com medo, trazendo angústia, trazendo doença, trazendo uma série de malignidade. Não, ele assume esse direito porque ele tem legalidade para isso. Porque quando ele assumiu os meus pecados, quando ele assumiu o meu lugar de culpa, quando ele assumiu o meu lugar da ira de Deus sobre minha vida, ele remiu os meus pecados e ele passou a ser o meu remidor. Ele passou a alguém que tem direito sobre minha vida legal, porque eu fui alcançado por ele. Hoje eu sou escravo de Jesus, eu sou de Jesus e ele é legalmente aquele que tem direito sobre minha vida. Mas é tão maravilhoso essa legalidade do Senhor Jesus, é que ele te convida para uma relação, não para uma imposição. De maneira que se você busca que ele assuma o controle da tua vida, ele vai assumir por direito e por vontade. É a rendição. A rendição é um ato de direito e de vontade. Muitas vezes por direito, porque ele nos comprou, ele nos salvou, mas por vontade, porque eu quero que ele seja o Senhor. Alguns segmentos religiosos têm por imposição, por medo. As pessoas dizem, eu não posso sair dessa religião porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo com a gente. Não é essa a relação do nosso Senhor. Ele tem o direito de comandar, de dirigir, de guiar nossas vidas, mas ele espera o render-se da nossa vontade. Nós estamos vivendo o perigo de nos tornarmos uma igreja egocêntrica. E nós precisamos rebater isso. Seja quem quer que seja, em atitudes mínimas, que a gente veja no outro irmão, e com amor a gente possa agir com disciplina e dizer, irmão, Cristo é o centro. Acorda. Esse não é o seu lugar. Essa não é a sua postura. Não precisa que a gente seja estimulado e exortado a mudar apenas do púlpito. Você é um agente de combater essa influência que está batendo e invadindo a porta das congregações locais para que tire Cristo do centro e passe a ter o homem no centro de todas as coisas. A gente tem colocado aqui a posição em relação aos louvores. Nós estamos examinando os louvores e muitos dos nossos louvores, Cristo está muito distante. São louvores para o bem-estar, são louvores para resolver problemas pessoais, quando na realidade tudo que envolve as coisas de Deus é para Cristo ser o centro. Muitas vezes até o nosso serviço que dedicamos ao Senhor não é para o Senhor. Se diz até que é para o Senhor, mas na realidade é para ter visibilidade, é para ter reconhecimento, é para ser colocado em um pedestal, quando na realidade tudo que fazemos para o Senhor, se é importante ou menos importante, na ótica humana, é sempre importante para o Senhor, quando se faz com o coração tributado para Ele. E esse perigo da igreja se tornar egocêntrica, ela parte da ideia de que muitas vezes nós queremos ter uma boa convivência com o mundo. Não, eu não vou, se eu tiver essa postura, eu não vou ser bem aceito no trabalho. Então você vai flexibilizando, você vai liberalizando, você vai assumindo a identidade do mundo porque você quer ter uma boa convivência. Eu não fui chamado para ter convivência boa com ninguém, senão com meu Deus e com a sua igreja. Não é radical, mas o Senhor é radical. Quando Ele nos diz que nós não podemos amar o mundo, quem ama o mundo não ama a Deus. E se eu não posso manter minha postura, meus princípios, meus valores diante do meu setor de trabalho,
porque eu quero ter uma boa convivência, eu estou amando mais o meu setor de trabalho, meus colegas, do que o meu próprio Deus. Irmãos, nós estamos nos estreitando. Nós estamos afunilando para as coisas chegarem a esse nível de rejeição, de perseguição, de desafio de nós nos mantermos fiéis aos valores de Deus ou aceitáveis diante da sociedade. Nós estamos absorvendo o perigo do egocentrismo porque estamos pregando, estamos ensinando sobre a esperança de ter sucesso na terra e de forma humana. Então a gente está se esquecendo de que isso aqui é uma passagem, é um período, é um tempo. E em nome desse bem-estar, em nome desse sucesso, em nome desse êxito humano e terreno, a gente está deixando os valores de Deus. Nós estamos absorvendo mais o nosso tempo, nosso corpo mesmo, com as coisas que envolvem realização nessa terra, do que propriamente a buscar as coisas de Deus. Temos que estudar, temos que trabalhar, o Senhor diz isso que devemos fazer. Mas não podemos perder o sentido e o propósito dessa vida que aqui estamos vivendo. Paulo nos ensina também que ser cheio do Espírito Santo implica no serviço cristão. E aí o versículo 14 ao 16, e especificamente o versículo 21 vai dizer assim: contudo o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Interessante que quando Paulo ele é alcançado pela graça do Senhor, quando Paulo é alcançado pela conversão no Senhor, quando Paulo sai do estado de religioso e passa a ser agora um discípulo, alguém espiritual, ele automaticamente passa a deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, e quando Jesus assume o senhorio das nossas vidas, o que vem em nossa mente é serviço. Servir. Eu te enviarei. E aí eu queria levar em consideração a problemática também da igreja contemporânea. A problemática da igreja de hoje. Nós estamos reproduzindo discípulos que querem ser consumidores da fé. Nós estamos tão influenciados pelo mundo que estamos sendo afetados conceitos mais básicos do que é ser igreja. O que é ser igreja? Se não, em sua missão, adorar o Senhor e servi-lo. Nós estamos esquecendo de que é incompatível ser igreja e continuar egoísta, individuais e vivendo uma fé pessoal. Nós somos uma família. E como família, nós precisamos compreender o nosso papel nessa família. E por que então nós estamos vivendo a problemática da igreja contemporânea? Porque a igreja contemporânea, as pessoas não querem servir. E nós estamos reproduzindo uma igreja em que as pessoas querem ser servidas. Qual é o questionamento que a gente faz? O questionamento que a gente faz é sempre cobrar o outro por me servir. E a gente usa expressões como: ninguém liga para mim, ninguém me visita. Mas você liga para quem? Você visita quem? Nós estamos sempre buscando que todos possam nos servir. Mas isso é contraponto o que a Bíblia nos diz. Isso vai de encontro ao próprio Senhor Jesus, que ele disse que ele não veio para ser servido. Irmãos, parece que a gente está lendo isso de cabeça para baixo. Não sei.
São esses malditos pregadores, esses influenciadores que estão incutindo na cabeça do povo, que se diz povo evangélico, o inverso. Está se pregando tudo contrário à Bíblia. De maneira que as pessoas querem ter um banheiro limpo, querem ter uma casa de oração arrumada, as pessoas querem uma estrutura boa, as pessoas querem um bom louvor, mas não se implica em nada disso. As pessoas não querem se preocupar quem é que faz, quem não faz, como está. As pessoas querem encontrar tudo pronto. Não querem construir. Não querem se voluntariar. Não querem dedicar um turno, um momento da sua vida, 2, 3 horas do dia, para servir ao Senhor com a sua profissão, com as suas habilidades, com as coisas que precisa a casa de oração. Ou o que o outro precisa, porque em determinados momentos a nossa casa de oração não vai precisar que ninguém venha voluntariamente limpar. Nós teremos condições de colocar uma empresa para dar manutenção aqui, mas outros serviços vão surgir. E que eu preciso dizer, Senhor, eu estou aqui, o que devo fazer? Engraçado que foram poucas as vezes que Jesus questiona alguém e alguém diz ao contrário daquilo que Jesus vem questioná-lo. O que é que quer que eu faça com você? Eu quero que faça isso, faça aquilo. Paulo toma uma atitude inversa. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Será que essa não seria a pergunta para hoje, para a igreja? Em vez de dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso construir a tua obra? Como eu posso ampliar o teu reino? Como eu posso desenvolver a obra do Senhor? O que eu posso fazer para glorificar o teu nome? O que a Bíblia nos chama a atenção é para a motivação e o modo de viver o serviço cristão. Porque esse também é um outro perigo, irmãos. A motivação que a gente está fazendo as coisas. E o modo pelo qual estamos fazendo. A motivação leva muitas vezes aquilo que está no nosso coração e o mais oculto dos nossos sentimentos. E que só o Senhor conhece. E nesse quesito, a capacidade está no Espírito Santo em profundamente chegar ao nosso interior e saber qual é a razão que você está fazendo. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que algumas pessoas chegam até a manifestar aquilo que já está no coração, já está lá dentro, já está sendo o centro daquele serviço, a coisa já está tão cheia de si mesmo que chega até a manifestar. Ultimamente eu fico só observando alguns comportamentos, observando assim, eu estou observando aquilo que está vindo para fora. Mas o Espírito Santo de Deus conhece o que está dentro. Motivação errada pode ser o serviço certo, mas não é aceito. Motivação errada até impede do serviço ser bem feito. Estão entendendo, irmãos? Tá ou não? Eu estou vendo os irmãos meio assim. Um exemplo. Se eu venho servir, falar de coisas básicas. Se eu venho servir aqui, tá eu e Christian, limpando aqui. Isso é, Christian? O pastor deveria falar domingo que a gente veio limpar aqui, né? Qual a razão do pastor vir falar aqui? Christian vai dizer, é mesmo. Ninguém sabe que a gente está aqui o sábado nosso todo, um sol desse, limpando aqui a casa de oração. O pessoal da igreja precisa saber. Para que as pessoas precisam saber? Aí se Christian é espiritual dizer, pô, irmão, o Senhor está vendo, a gente está fazendo para Ele. Aí você aqui, repreenda esse espírito de motivação errada. Eu estou falando de um serviço, mas pode ser tudo que envolve a vida com Deus. Isso é serviço. Agora o modo. Está eu e Christian limpando aqui. Christian, fica Rubinho
Zezé, Eswaldinho, só sentado lá mais Márcio, e a gente aqui ralando. Oxa, não podia vir mais homens? Aí fica eu e você, essa casa de oração toda para limpar. Eu já tenho meus problemas de coluna. Aí Cristian também, se tiver na carne, vai dizer, rapaz. Depois ficam lá até dizendo que a gente está limpando, tudo está deixando tudo sujo. Não está limpando como eles deveriam limpar. Estamos limpando com modo errado. Porque os nossos sentimentos é de murmuração, de comparação, de queixa. Assim é tudo que envolve as coisas de Deus, que eu não sei, que você não sabe, mas que o Senhor está vendo e está observando como você está servindo. O que é que o Senhor quer que eu faça? E a gente vai encontrar na história de Paulo que Paulo perdeu a sua vida e foi perseguido porque ele quis fazer o que Deus mandou ele fazer. Vai pegar entre os gentios, és para mim, Paulo, como diz na linguagem de Ananias, és para mim um instrumento para pregar o meu nome para os gentios. Foi isso que ele fez. Se vai custar açoite, se vai custar perseguição, se vai custar prisão, como nós sabemos que Paulo passou, eu vou cumprir a vontade de Deus, porque eu sou servo. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo precisa ter a motivação e o modo certo de servir. E aí eu quero dizer para vocês que a gente precisa aprender os dois princípios de Maria e Marta. A gente critica as duas. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês nessa manhã? Que nós precisamos das duas no meio da igreja. Porque se Marta não faz, não tem quem faça. Agora podemos pegar o princípio delas duas e pensar o seguinte: para o serviço cristão, precisamos ter o coração de Marta, mas a atitude de Maria. A gente, antes de fazer alguma coisa para o Senhor, antes de oferecer alguma coisa para Ele, nós precisamos ter intimidade com Ele. Maria buscou intimidade com Ele, Marta buscou fazer alguma coisa para Ele. Nunca faça inverso. Faça primeiro a sua intimidade com Deus, depois faça as coisas dele. O Senhor está muito mais preocupado de você estar com Ele, e a partir de você estar com Ele, você vai fazer o que Ele vai mandar você fazer. Marta, ela representa o instinto empreendedor, a proatividade. Ela representa a ação de fazer. E nós sabemos que tem irmãos na nossa congregação que são Marta. Mas também tem irmãos que são Maria. E juntando Marta e Maria, a obra do Senhor é perfeita. Porque Maria buscou a melhor parte, que era estar na intimidade com o Senhor, que era buscar a presença do Senhor. Mas depois a comitiva de Jesus tinha que comer. E foi Marta que preparou. Irmãos, a gente já consegue identificar as Marias e as Martas que temos na nossa congregação. Muitas vezes as Marias precisam dizer para Marta, Marta, vamos parar, vamos buscar primeiro o Senhor. Mas também tem algumas vezes que as Martas precisam dizer, Maria, está orando o tempo todo, vamos limpar, vamos fazer, vamos servir. De maneira que a gente precisa ter as duas para que o serviço seja para a glória do Senhor. Agora não é para a gente sair daqui avaliando, fulano é Marta, Maria, fulano. Pelo amor de Deus, irmãos. Ou pode sim. Pode, é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente possa ter dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, Maria e Marta. E fazer tudo para a glória do Senhor. E eu quero finalizar falando sobre o último aspecto. O versículo 17 ao 18 diz assim, quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. A vida cheia do Espírito Santo implica na espiritualidade genuína. Irmãos, o saudoso irmão Russell Shedd,
no comentário bíblico do livro de Atos, ele vai dizer que só existe na Bíblia a palavra êxtase só nessa experiência de Paulo com Jesus. Ou seja, era uma busca e uma experiência tão extraordinária que Paulo teve com o Senhor Jesus, que mais ninguém na história dos apóstolos tiveram essa experiência nesse nível de levar alguém à êxtase. E eu quero finalizar dizendo para você que o Espírito Santo de Deus está te convidando a um relacionamento íntimo com Ele, para que você viva essa êxtase de desfrutar da sua presença. O êxtase se trata de um estado completamente diferente, mas sem perder a consciência. Totalmente ativo, a sua alma, a sua mente, seus pensamentos, mas uma maneira extraordinária de Deus se mostrar presente na sua vida, de maneira que você se sinta como se um morto, estarrecido, paralisado. Viver a vida íntima com o Espírito Santo de Deus é nós vivermos experiências de êxtase com Deus. Quando foi que você sentiu de tal forma a presença do Senhor que as expressões da sua alma e do seu corpo foram fora do comum? De maneira que você percebeu realmente que foi a glória de Deus invadindo. Quantas vezes nos reunimos nessa casa de oração, embora que mais recente, mas quantas vezes nós nos reunimos nessa casa de oração de tal forma que a áurea, a unção do Senhor foi tão profunda que nós conseguimos enxergar e experimentar a sua presença, nos levando para essa dimensão extraordinária. Quantas vezes? Quantas vezes no seu quarto secreto você e Deus, você está se aquebrantando, você está buscando tão profundamente ao Senhor, que o Senhor te leva a uma experiência significativa da sua presença, de maneira que o seu corpo e a sua alma sente e manifesta. Quantas vezes isso? A gente ouviu alguém falar que muitas vezes as trevas, quando se manifestam em determinados lugares, a terra treme. Se as trevas têm a capacidade de fazer isso, o que é capaz do nosso Deus fazer? Quantas vezes no seu quarto secreto você viu o seu quarto flutuar? Eu estou falando de coisas que podem acontecer, estou aqui denominando, mas são inúmeras formas de Deus agir. Eu estou apenas citando algumas. Quantas vezes você, em oração, esteve em tão profunda sintonia com o Senhor, que parece que você não está nem ali. Você está na glória. E vive aquilo de forma tremenda. E não é apenas algo sensitivo, mas aquela experiência trata você de maneira que você consegue sair daquele lugar melhor, transformado, precisando vencer áreas da sua vida, precisando ser melhor discípulo e discípula diante do Senhor. Quantas vezes? O desafio que o Senhor tem nos feito, irmãos, é que a gente precisa não ficar contando para os dedos. Não, isso aqui aconteceu isso em 1900 e bolinhas. Isso aqui aconteceu, quando nós deveríamos chegar nessa manhã dizendo, hoje eu tive essa experiência com Deus. E amanhã, quando chegar o outro dia, dizer, hoje eu tive essa experiência com Deus. Aí está dirigindo, eu tive essa experiência com Deus. No trabalho eu tive essa experiência com Deus. Pode não ser igual a Paulo, que não há na palavra uma palavra que traduza do grego esse êxtase que ele viveu quando ele estava ali aos pés do Senhor no templo. Pode ser que não seja nessa dimensão. Alguns teólogos, inclusive, dizem que nesse momento ele foi até o segundo céu, como já foi registrado lá em 2 Coríntios, que Paulo vai até o segundo céu. Que coisa maravilhosa! Irmãos, quantas vezes a gente saiu dessa terra? Quantas vezes a gente saiu de nós mesmos? Quantas vezes a gente experimentou o Senhor tratar, o Senhor nos conduzir?
há um tempo de tal calmaria que as nossas ansiedades são dissipadas. O Espírito Santo de Deus está nos convidando a viver esse tempo. Isso não ficou lá no passado. Isso não ficou com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago. Isso é para a gente. Mas implica na regeneração, no novo nascimento. Isso implica em nós vivermos em novidade de vida. Isso implica no Senhor, de fato, ser o Senhor da nossa vida, conduzir a nossa vida, tirar a gente como centro da nossa vida, a influência que sofremos. Isso implica em nos colocarmos no lugar de servo. Eu creio que diante dos olhos de muitas pessoas nós somos uma pequena congregação. Mas o nosso Deus não é do nosso tamanho. Nem as suas potencialidades estão retidas apenas em nós mesmos. Podemos fazer muito mais. E podemos ser muito mais do que somos. E isso implica em vivermos em mudança radical de vida, de conversão. Porque o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja, ela trará não uma vida superficial, mas um convite para que nós sejamos cada dia mais cheios de Deus. A gente pode criar alternativas, disciplinas espirituais, a gente pode convocar, a gente pode convidar, mas se você não tem a decisão no seu coração de viver isso, nós iremos convocar a igreja para orar, para jejuar, para estar no culto de oração, para fazer o que tiver de fazer. Mas vamos continuar tendo uma vida com Deus rasa, rotineira, paralisada. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Mas precisamos implicar em todos esses processos para que a gente possa experimentar isso. Essa mensagem é mais uma, dentre tantas que você tenha ouvido. Ela pode causar o efeito necessário, ou ela vai ser mais uma que ouvir. Depende da atitude que eu vou tomar. Depende do comportamento que eu vou começar a viver. O convite que nós temos ouvido veementemente pelo Espírito é que Ele está nos convidando para uma vida mais profunda com Ele. Porque o resultado de uma igreja que vive respaldada na palavra, que vive crescimento interior e um crescimento numérico, é fruto de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida além de uma rotina religiosa de cultos dominicais. Essa manhã, Senhor, nós ouvimos mais uma vez aquilo que está no teu coração. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos falado como o Senhor quer que nós estejamos vivendo individualmente como parte desse corpo chamado família do Senhor. Nos ajuda, Senhor. É preciso deixar os embaraços, é preciso tirar os empecilhos. E cada um de nós sabemos onde e como o Senhor já nos falou. Precisamos confessar os nossos pecados e deixar. Senhor, nós precisamos de atitudes. Atitudes de alguém que
quer mais do Senhor. Que essa mensagem não seja mais uma que a gente tenha ouvido, mas que a começar de já, o teu Espírito nos leve a viver dimensões extraordinárias. E que isso possa disseminar sobre outros e outros, de maneira que a nossa congregação seja uma congregação cheia do teu Espírito. E como resultado disso, nós vamos ver um transformar em nosso interior, mas também um crescer de vidas que se renderão aos teus pés. E o teu nome será glorificado. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Nos dá uma semana de bênção e de paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo continuem conosco, povo de Deus, neste lugar e toda a terra, desde agora para todo sempre. Amém. Uma boa Páscoa para todos.